Hello everyone, good morning. I'm Amanda Pimentel, English teacher, e na aula de hoje nós vamos fazer um review time, ou seja, uma hora da revisão. Porque como vocês sabem, na nossa próxima semana nós teremos a primeira avaliação de inglês. Por isso nós vamos revisar o conteúdo que irá cair na prova, que será as question words. Mas o que são question words? As question words equivalem aos nossos pronomes interrogativos. Elas são palavras interrogativas que nós vamos utilizar para perguntar e receber respostas mais específicas. So, let's go! Vamos agora revisar algumas question words. A primeira question word que a gente vai estudar será a question word what. E what significa o que ou qual. Eu tenho certeza que o what foi uma question word que a maioria de vocês aprendeu quando estava iniciando ainda no inglês, não é mesmo? Afinal de contas, quem não conhece What's your name? What's your name? A gente usa a question word what. Então, what vai ser usado para perguntar sobre objetos, situações, assuntos abstratos, profissões, tempos, sentimentos. A gente sempre vai utilizar o what quando a gente quiser fazer perguntas mais abrangentes, perguntas mais genéricas. Por exemplo, what is your name? E what are you saying? O que você está dizendo? Ou what do you do? O que você faz? São perguntas mais abrangentes. Quando a gente quiser falar sobre perguntas mais específicas, nós utilizaremos a question word which, que diferente do what, deve ser utilizado quando existir uma limitação de respostas ou de escolhas. Então, sempre que a gente usar o which, a gente vai delimitar a frase. Por exemplo, which shirt do you prefer? The blue or the red? Qual camisa você prefere? A azul ou a vermelha? Eu estou dando opções a vocês. Então, sempre que eu trabalhar com opções, eu vou utilizar a question word which. Sempre que não tiver opções for uma coisa genérica, nós vamos utilizar a question word what. A nossa próxima question word é when. A gente vai utilizar when quando nós queremos saber quando algo aconteceu ou quando algo irá acontecer. Nós teremos when, que significa quando, e a gente vai utilizar, por exemplo, quando a gente quiser saber quando alguém vai viajar. Então, when did you travel? Quando você viajou? Ou, when is your birthday? Quando é o seu aniversário? A gente sempre vai querer saber quando algo aconteceu ou quando algo irá acontecer. Nós vamos utilizar where sempre que nós quisermos falar sobre local, sobre localização. Where significa onde. Por exemplo, where do you want to go? Aonde você quer ir? Eu estou perguntando sobre uma localização, sobre um local onde você quer ir. Ou where do you live? Onde você mora? Where do you live quer saber a localização. Então, where sempre vai ser utilizado quando nós falarmos de locais ou de localização. Who vai ser utilizado sempre que a gente quiser saber quem é. Então, sempre que a gente quiser saber quem é o sujeito, a gente vai utilizar who. Por exemplo, who is that beautiful girl? Quem é aquela moça bonita? Ou who likes soccer? Who likes soccer? Quem gosta de futebol? Eu estou perguntando sobre o sujeito. Sempre que eu quiser saber quem é, ou quem gosta, ou quem vai fazer, sempre vai haver um sujeito, a gente vai utilizar who. Quando nós quisermos falar sobre porquês, enquanto a nossa língua portuguesa a gente tem inúmeros porquês, no inglês nós vamos ter dois porquês. Nós vamos ter o porquê de pergunta, que é why,
E vamos ter o because, que é o que a gente geralmente usa como resposta. Então, nem sempre a resposta da pergunta precisará do because, mas sempre que na nossa pergunta, na nossa resposta, perdão, nós tivermos o porquê, né, o nosso porquê, nós não colocaremos o why, nós colocaremos because. Por exemplo, why did you do that? Por que você fez isso? Because I want to. Porque eu quis. Então, why vai ser utilizado como pergunta. Because vai ser sempre utilizado como resposta. Nós também temos a question word how. E how é uma question word muito eclética. Ela tem vários significados dependendo do contexto da frase onde ela está enquadrada. Por exemplo, na frase How old is he? Que idade ele tem? Ele se refere à idade. Mas se você fizer How many cats do you have? How, many, né, sempre que o how vier acompanhado do many, ele vai significar quanto ou quantos. Já, how far is the hotel from the hospital? How far, nós vamos ter quão longe. Então, já é outro significado de how. How vai depender muito do contexto da frase, mas geralmente significa como, quantos, quão, quanto e assim, dependendo da frase. E aí, vamos praticar? Let's practice agora. Bom, eu vou pedir que vocês pausem o vídeo e tentem responder a questão sem ver a resposta ou a explicação da resposta agora, ok? Então, pausem nesse momento. Bom, com a primeira frase, nós temos tracinho, many students are in the class. E nós temos as question words, how, who e what. Qual é a question word correta? Letter A, B ou C? Nesse caso, a resposta correta é a letra A. How? How many students are in the class? Quantos estudantes temos na classe? Por quê? Porque who a gente vai usar quando a gente se tratar de sujeito, quando a gente tratar de pessoa. E o what a gente quer dizer o que ou qual não se encaixa na frase e nós vamos utilizar para perguntas genéricas. Nossa próxima frase é tracinho is the train station. Qual é a resposta correta que vocês marcaram? A resposta correta dessa frase é a letra B. Where? Então, letra B, where. Porque nem o when, nem o which se encaixariam de forma alguma nessa frase. Agora eu vou pedir que novamente vocês pausem o vídeo e tentem responder essas questões, ok? Então, pausem o vídeo agora. Bom, a resposta dessa frase, né, é tracinho, old is your brother? Dessa pergunta seria what, how or when. Nós vamos utilizar how. Quem falou how, muito bem. How old is your brother? Quantos anos tem o seu irmão? E na frase seguinte, nós temos um tracinho, is your favorite animal? Então, nós iremos utilizar what, how or which. Nesse caso específico, eu botei essa frase exatamente para que vocês testassem se vão confundir what com which, não é mesmo? Então, a resposta correta é what. E por que a resposta correta é what? Porque nós estamos falando de uma pergunta geral, genérica. Eu estou perguntando qual é o seu favorito animal? Qual é o seu animal favorito? Eu não estou dando opções a vocês de escolha, portanto, já excluímos which. E também não é how.
só nos resta what. See you soon! Eu espero que vocês tenham compreendido a nossa revisão de hoje, né? Nossa breve revisão de hoje. E qualquer dúvida eu estarei à disposição nos comentários. Não deixem de tirar as dúvidas de vocês, porque como vocês sabem, próxima semana é a nossa prova de inglês, né? É a nossa primeira avaliação de inglês e é muito importante a participação de todos vocês. Então, see you soon. Bye bye.